Agora vamos ver planos de ação. Estamos na página principal. Iremos no canto esquerdo da tela em pesquisas e planos de ação. Agora temos duas opções aqui de primeira, exportar e criar plano de ação. Exportar, a gente consegue fazer o download desses planos de ação que estarão disponíveis para a gente. E aqui em plano de ação é onde a gente faz Agora vamos ver planos de ação. Estamos na página principal, iremos no canto esquerdo da tela, em pesquisas e planos de ação. Aqui a gente já tem a visualização da funcionalidade. De primeira aqui nós temos a opção de exportar, fazer o download desses planos de ação que já estarão disponíveis para a gente. E aqui ao lado criar plano de ação. A gente pode criar um plano de ação referente a experiências e instrumentos. Eu irei em instrumentos. Aqui é muito importante que a gente segmente a parte referente a que esse plano de ação vai ser criado, seja experiências ou instrumentos, e para quem ele vai ser destinado. Aqui a gente vai segmentar ele, por exemplo, em instrumento. Eu irei escolher o instrumento Pulses, mas posso escolher NPS, engajamento NPS, LNPS e as PSCs também. Aqui eu irei escolher instrumento Pulses. Irei escolher a dimensão. Vamos aguardar um pouquinho. Aqui irei escolher a dimensão bem-estar. Irei adicionar um fator hábitos alimentares. Então, esse plano de ação está sendo criado referente a instrumentos e dentro da dimensão bem-estar e hábitos alimentares. Aqui eu configuro o público-alvo desse plano, para quem ele vai ser direcionado. Ele pode ser para todos os colaboradores que eu tenho permissão de ver os resultados, dependendo da nossa visualização e tipo de acesso, e aqui a gente consegue filtrar os colaboradores, que podem ser dependendo dos atributos, como cargo, escolaridade, sexo, grupos, líder, idade, tempo de casa, unidade de negócio, unidade geográfica e gênero. E aqui eu consigo ver o meu score inicial, que está dentro dessa dimensão, e meu score projetado, que será a minha meta de score. O score projetado aqui é o 7.7, mas eu posso ser gananciosa, por exemplo, colocar o score projetado de 9.5, caso eu deseje. E aqui eu consigo fazer a edição desse plano, montar ele. Aqui eu tenho o título do plano de ação, o nome dele, a justificativa, o porquê dele está sendo criado, e a descrição, detalhes, etc. E aqui a gente tem a pessoa responsável, quem vai fazer o acompanhamento desse plano. E logo aqui embaixo a gente tem data de término, quando ele vai ser finalizado, e aqui a opção de enviar lembrete. Quando que esse responsável vai ser lembrado desse plano de ação? A gente tem a frequência desse lembrete aqui. Ele pode ser feito semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, fica a nosso critério. E aí quando a gente salva esse plano de ação, ele já está criado. Vou fechar aqui para a gente conseguir conhecer mais da funcionalidade. E aqui embaixo a gente tem a opção de filtrar através de planos ativos e arquivados, e também através das informações desses planos, como ele foi criado referente a instrumentos e experiências, o nome desse plano, a data de término e assim por diante. E aqui eu consigo saber quantos planos eu tenho disponíveis. Aqui para mim eu tenho 391. Consigo ver o andamento, eu sei que 69 estão no prazo, 2 estão em alerta, 320 estão em atraso. E aqui a gente tem a média de completude desses planos e a projeção do score e do NPS. Logo aqui embaixo eu consigo ver esses planos já criados. Os planos que estarão em azul significa que estão dentro do prazo. Os que estão em vermelho significa que estão fora do prazo, em atraso. E os que estão em verde, de verde, são os planos que já foram concluídos. Iremos aqui em planos dentro do prazo. E aqui a gente consegue ver as informações dele já criada. Aqui a gente tem o título dele, o objetivo. Aqui a gente tem um percentual de conclusão que ele precisa ser feito manualmente, a gente precisa mexer aqui nele manualmente, não é feito automático. E aqui a gente tem os dados, eles são feitos atualizados. O dado inicial, o score inicial seria de 6.5, o atual de 8,1 e o projetado foi de 7,5. Significa que 100% do projetado foi conquistado. E aqui a gente tem o público. Quem criou, quem é o responsável, a frequência desse lembrete, que é semanalmente, a data inicial e a data de término. E aqui em cima a gente tem a opção de editar, arquivar e excluir esse plano de ação. E aqui a gente consegue ver as ações que foram feitas
para a manutenção desse plano. Então, pessoal, quando a gente quiser ter essa visualização desses planos de ação, é aqui que a gente vai encontrar. Muito obrigada!